No panteão dos grandes do boxe, poucos nomes brilham com a intensidade de Alexander Usyk. Esse titã ucraniano não é apenas um campeão, é um artista no ringue, um estrategista implacável que reescreveu os livros de história. Quem poderia discutir que Usyk é hoje o melhor boxeador peso por peso do mundo? Ele alcançou o que apenas um punhado de lendas conseguiu: unificar absolutamente duas categorias de peso, uma façanha monumental que o coloca na elite de todos os tempos. Ele derrotou gigantes como Tyson Fury, domou duas vezes a fera Anthony Joshua e superou jovens talentos como Daniel Dubois e o temível Murat Gassiev. E o mais impressionante de tudo, em cada um desses combates, o gato ucraniano saiu com a mão erguida, invicto, imaculado. Mas não se enganem, a carreira de um campeão não é um passeio. Há batalhas que deixam cicatrizes, combates onde a vitória é arrancada com a alma, lutas que o levam ao próprio inferno. E hoje, precisamente, vamos mergulhar em um desses confrontos épicos, uma luta que muitos consideram a mais brutal e a que mais perto o levou da derrota, sua semifinal do torneio pelo troféu Muhammad Ali contra Mairis Bridges. Prepare-se para uma imersão profunda na noite que forjou a lenda de Usyk. Pegue sua bebida e seu lanche favorito, pois o relato a seguir pode ser a coisa mais interessante que você verá hoje. Alexander Usyk chegou ao prestigioso torneio de peso cruzador World Boxing Super Series, WBSS, um evento que prometia coroar o melhor da divisão com a aura de grande favorito, e não era para menos. Em 2017, Usyk já era o campeão dos cruzadores pela OMB e acumulava um impressionante cartel de 12 vitórias e nenhuma derrota, com 10 delas por nocaute. Seu pedigree era impecável. Medalhista de ouro olímpico em Londres 2012, um talento refinado que combinava a mobilidade de um dançarino com o poder de um peso pesado. Seu estilo canhoto, sua capacidade de mudar ângulos e seu volume incessante de golpes o tornavam um enigma para qualquer adversário. A primeira etapa do torneio foi superada com a elegância e contundência que lhe são características. Seu adversário nas quartas de final foi o experiente ex-campeão mundial Marco Huck, um guerreiro alemão conhecido por sua resistência e estilo agressivo. A luta, realizada em setembro de 2017 em Berlim, não teve história. Usyk, com seu trabalho de pernas refinado e suas rajadas de golpes, desmontou Huck assalto após assalto, castigando seu corpo e sua cabeça com precisão cirúrgica. But again, look at that for spearing Usyk, bobbing, weaving, working his way inside the distance. As Usyk gets onto the front foot, hook, Captain hook. But back comes Usyk. Just coming from Alexander Usyk. Left hand success, and then a sneaking underhand left. Hook in real trouble, and then Finalmente, no 10º round, Usyk forçou a interrupção da luta, enviando um recado brutalmente claro a todos os demais concorrentes. O gato ucraniano não veio para participar, veio para conquistar. Effective defenses of Alexander Usyk caused many of the punches in that combination to cannon on immediately, steps back into punching range, scores with a right hand upstairs, then working the body. Hook, bobbing and weaving once again, trying to fight his way off the ropes, but only totters across the boxing ring to take up residence on the ropes on the furious assault being launched by Alexander Usyk. Is he looking to finish it here? Hook trying to hold on, his way out of the corner, uppercut ripping through the middle, Robert Byrd poised, taking a close look, his strength being put to the test, Usyk working away furiously, shots underneath, Robert Byrd has stepped in, Mas a verdadeira prova o aguardava nas semifinais. No dia 27 de janeiro de 2018, na Riga Arena, na Letônia, Usyk enfrentaria um rival da mesma estirpe, um espelho que refletia sua própria perfeição, Mairis Bridges. Assim como Usyk, Bridges chegava invicto ao duelo. Não era apenas uma luta por uma vaga na final, era um choque de invictos, uma colisão frontal entre duas forças imparáveis que jamais haviam experimentado o sabor da derrota no ringue profissional. Os números falavam por si. Usyk, 13-0, 10 KOs, e Bridges, 23-0, 18 KOs. O palco estava montado para uma guerra. Será que ele tem o que é preciso para continuar subindo no mundo do boxe? Quem era Mairis Bridges? Não era um boxeador comum. Antes de se dedicar totalmente ao boxe, Mairis serviu como oficial de polícia em sua cidade natal, Riga, a capital da Letônia. Essa vida de disciplina, ordem e confronto direto foi forjada nas ruas e se traduziu perfeitamente em seu estilo dentro do ringue.
Sua carreira profissional, que já durava mais de 8 anos, era tão impecável quanto a de Usyk, 23 vitórias sem derrotas, com 18 delas por nocaute. Briedis não era apenas um nocauteador, era um boxeador inteligente e metódico, com vitórias notáveis sobre nomes de peso. Havia nocauteado de forma espetacular o ex-campeão mundial dos pesos pesados, Manuel Charr, derrotado um nocauteador nato como Olan Rewaju Durodola, e o que era um detalhe interessante, já havia vencido o mesmo Marco Huck que Usyk derrotara nas quartas de final. De fato, foi justamente nessa vitória sobre Huck que Briedis conquistou o cinturão de campeão mundial do WBC, o título que colocava em jogo contra Usyk. Sua experiência em combates de alto nível e sua habilidade para neutralizar diferentes estilos o tornavam um enigma perigoso. Apesar de seu cartel perfeito e de seu temível poder de nocaute, as casas de apostas e a maioria esmagadora dos especialistas não o apontavam como favorito. A narrativa era que Usyk, com sua reconhecida superioridade em velocidade, seu incessante jogo de pernas e seu volume de golpes, simplesmente seria rápido e dominante demais para o letão. No entanto, Maires, um estudioso meticuloso do estilo de seu adversário e com a inegável vantagem de lutar em sua própria cidade, diante de seu povo, tinha uma opinião bem diferente a respeito. Ele acreditava que havia decifrado o código de Usyk, que havia encontrado as chaves para parar o gato. Estão cometendo um grande erro ao subestimá-lo. Esse rapaz tem fome de glória e de vitória. Desde o primeiro soar do gongo que ecoou na Riga Arena, ficou absolutamente claro que Oleksandr Usyk teria uma noite extremamente difícil, uma verdadeira prova de fogo. Briedis, assumindo o papel de agressor inicial, não permitiu que Usyk ditasse o ritmo com seu constante movimento. Em vez disso, demonstrou uma habilidade excepcional para cortar o ringue, bloqueando as rotas de fuga de Usyk e obrigando-o a lutar em ângulos mais fechados. From Briedis, but again Usyk, rapid right jab that is right at this. O letão, com uma inteligência tática impressionante, compensou a superioridade de velocidade de Usyk com uma precisão impecável e um timing perfeito na hora de desferir seus golpes. Briedis operava com uma eficiência assustadora. Cada golpe que lançava tinha uma intenção, um propósito. Seus impactos eram sentidos, golpes que ecoavam e deixavam marcas, muito mais contundentes do que os de Usyk nos primeiros assaltos, que pareciam mais arranhões em comparação com os martelos de Briedis. Nos rounds iniciais, Briedis acertou um potente golpe de esquerda e um gancho no corpo que fizeram Usyk recuar. Uma cena pouco comum. A luta se transformou em uma brutal partida de xadrez em movimento, jogada na velocidade máxima. In this second round, exchange of jabs to set up camp in the training camp. Good, one to the head, one to the body, back up between operators of the highest order. Usyk dançava, se movimentava e lançava combinações rápidas de 3 ou 4 golpes. Briedis o perseguia incansavelmente, buscando ângulos e esperando o momento certo para soltar sua potência. Houve momentos de trocação selvagem, nos quais ambos conectaram golpes significativos. Em um instante, no segundo round, as cabeças dos dois lutadores colidiram acidentalmente, abrindo um corte sangrento no olho de Usyk, um detalhe que adicionou ainda mais drama e urgência à narrativa do combate. Usyk esfregou a testa, um sinal claro de que a luta estava sendo brutal e que o letão não apenas resistia, como também atacava e machucava. Right jab once again, finished strong as Usyk scores with a terrific straight hand to the body. Oh, good right hand. And he has used the United States of America. Such is the interest in this right hand to the body. Nice defensive maneuvers from him, but then a Glau plants his feet and tries to force Briedis. Briedis conseguiu deixar Usyk desconfortável, algo raríssimo para o ucraniano, aumentando o ritmo e o empurrando para trás com combinações poderosas. Embora Usyk tentasse responder, a potência de Briedis parecia superior naquele momento. Os golpes no corpo de Briedis eram particularmente eficazes, com o claro objetivo de minar a resistência do escorregadio Usyk. A torcida letã rugia a cada golpe de seu herói, alimentando uma atmosfera de guerra. Esta luta está no ponto mais alto. Quem vencerá? O público está de pé, em total expectativa pelo vencedor. That nose of the 5th round, he spits a fleck of blood. Apesar de ter recebido uma boa quantidade de golpes duros e do corte sangrento sobre o olho, Usyk, como o campeão indomável que é, conseguiu mudar o rumo da luta na segunda metade do combate. Foi um verdadeiro ponto de inflexão. O gato ucraniano mostrou toda a sua maestria no jogo de pernas, aquela dança ilusória e enganosa que o torna tão difícil de acertar. Começou a girar, a pivotar, a entrar e sair do alcance de Briedis com uma fluidez impressionante, e ao mesmo tempo, aumentou ainda mais sua atividade ofensiva.
ofensiva, lançando rajadas de golpes que, embora nem sempre tivessem o mesmo poder de Briedis, acumulavam pontos e castigavam a defesa do letão. Even though he's more aggressive, Usyk still having success driving Briedis backwards, and he wrestles Usyk down. Good left. Both men still operating at an incredibly high level of skill and concentration, willingly conceding that this is the biggest left-hand success once again for the man from Ukraine. O ucraniano puxou o ritmo da luta, mas dizer que dominava seria um exagero. Usyk era como o maestro da orquestra, conduzindo o ritmo, movimentando-se constantemente. Mas Briedis, com uma disciplina férrea digna de seu passado como policial, continuava executando seu plano de combate à risca, sem se desviar um centímetro. Apesar do cansaço, o letão seguia caçando Usyk, em busca daquela oportunidade para conectar um golpe definitivo. À medida que os rounds de campeonato se aproximavam, os últimos 4, o cansaço, esse inimigo silencioso, começou a cobrar seu preço em Mairis Briedis. Seu ritmo caiu visivelmente, e seus golpes, embora ainda potentes, perderam a precisão e a contundência iniciais. Usyk, por outro lado, fiel ao seu estilo de lutador de rounds finais, aumentou dramaticamente o ritmo, castigando Briedis com vários cruzados de esquerda e combinações no corpo que encontravam o alvo. Parecia que o ucraniano havia assumido o controle total e definitivo do combate. Success in response from Usyk, just stands his ground momentarily, gets through the left wing and weaving, causing a lot of these shots to go over his shoulder. And remember, for some judges, he's underway for large portions of this contest. Oh, Usyk said that he was aware of the responsibilities. He's still bobbing and weaving, still working that, continuing to work his way forwards. So became widely recognized. No entanto, o 12º e último round voltou a ser um assalto sem um dominador claro. O letão, tirando forças do fundo da alma e impulsionado pelo rugido ensurdecedor de sua torcida, entregou tudo nos minutos finais, lançando o que restava, como se sua vida dependesse disso. Usyk, por sua vez, manteve a pressão, ciente do quão equilibrado havia sido o combate. Ambos os lutadores deram tudo de si, numa demonstração de resiliência e vontade inquebrantável que honrou o boxe. As Usyk looking for some in this final round, gets through with a good left tuck up tightly behind high-held gloves, scores with a good sit to become the unified champion of the WBC and the WBO. Good right up until the final bell. What a fantastic contest we have just witnessed. Dada a natureza incrivelmente equilibrada dessa luta, e principalmente o fato de ter ocorrido na cidade natal de Briedis, na Riga Arena, não havia nenhuma certeza de que o resultado seria favorável ao ucraniano quando o gongo final soou. A tensão era palpável, os fãs de ambos os lados seguravam a respiração, conscientes de que a decisão dos juízes poderia pender para qualquer lado, e que um roubo em favor do lutador da casa não seria nada impensável, mas felizmente a justiça prevaleceu. Os juízes não fecharam os olhos nem fingiram ter assistido a outra luta. Com suas pontuações, reconheceram a tenacidade, a atividade e a superioridade técnica de Usyk, concedendo-lhe a vitória por decisão majoritária. 115-113, 115-113 e 114-114. Foi um veredicto apertado, mas justo. Naquela noite, Usyk não conquistou apenas um cinturão e a vaga na final do prestigioso torneio. Naquela noite, Oleksandr Usyk fortaleceu ainda mais sua lenda como um guerreiro inquebrantável, capaz de superar qualquer adversidade, inclusive um corte sangrento e um adversário que o levou ao limite absoluto. Foi a noite em que o gato ucraniano mostrou que, mesmo sendo arranhado e ferido, seu espírito invicto jamais seria quebrado. Essa luta foi o teste que o preparou para as grandes batalhas que viriam depois, provando que seu caminho rumo à grandeza não seria fácil, mas seria inesquecível. Amigos, obrigado por terem ficado até o final desta imersão profunda em uma das batalhas mais intensas e reveladoras de Oleksandr Usyk. Se vocês gostaram deste relato sobre como o gato enfrentou sua prova mais dura, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E para mais conteúdos exclusivos sobre os verdadeiros guerreiros do ringue, confira a nossa playlist ou o próximo vídeo a seguir.